Boa noite, amigo telespectador da Pontal Net TV. Dia 1º de junho, primeiro programa, ponto de vista desse mês de junho, recebendo mais um convidado inédito que vai nos trazer, né, um pouco da sua vida, um pouco do seu trabalho, das suas pretensões, e vamos principalmente abordar um tema de suma importância, tá? Que é escola cívico-militar. Você é contra? Você é a favor? Arraial do Cabo já tem a sua, né? Várias cidades do estado também já tem. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu te convido para assinar o canal 1, você que ainda não é assinante. Primeiro quem vê o nosso programa são os assinantes. Depois que o programa vai ao ar, aqui na TV, né, o link é liberado para o YouTube, para o Facebook, para os grupos de Facebook, de WhatsApp, para quem você quiser compartilhar, tá bom? Boa noite, então, para você. E você que assiste as nossas reprises, nós temos várias reprises, de quinta até a quarta-feira seguinte, de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada, né? Para você que é da madruga, né? Você que só vê televisão, só sobra um tempinho para você na madrugada, você também tem reprise do nosso programa Ponto de Vista na madrugada. Bom, nosso convidado de hoje, empresário Rodrigo Gurgel, já está aqui com a gente, vai dar o boa noite para você e nós vamos conversar com ele nos próximos 40, 50 minutos aí de programa. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, seu Galvão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Arraial do Cabo e municípios adjacentes, nossa linda região dos Lagos. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de poder conversar com esse público tão importante e conversar com Arraial do Cabo, que contribui muito para a região dos Lagos ser grande, para a região dos Lagos crescer, e isso para a gente já é um ponto em comum, né? Uma coincidência normativa da nossa região dos Lagos, que nós temos aí hoje o turismo como um grande agente multiplicador das nossas reservas financeiras, fazendo com que a gente tenha emprego, geração de renda, fazendo com que o nosso cidadão consiga se habilitar a estar dentro do mercado de trabalho. Então eu agradeço ao Arraial pela sua parcela de contribuição nisso, assim como toda a nossa região dos Lagos, que vem fazendo isso sempre com muita firmeza e mesmo às vezes atuando contra o poder público para poder conseguir produzir. Isso daí é algo que só os trabalhadores e os pequenos e microempresários sabem. E muito obrigado pela parcela de vocês de contribuição nesse sentido. Nós é que agradecemos. E antes de entrar no tema principal, falando em Arraial do Cabo, né, o Gurgel fez aí uma explanação turística, né, dos potenciais da cidade. Arraial, para você que não sabe, foi a primeira cidade aqui da nossa região que efetivamente já está com a escola cívico-militar em funcionamento. Mas isso a gente vamos deixar isso para um outro bloco. Primeiro, Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida, nesse nosso primeiro bloco, né? Onde você nasceu. A gente sabe que você reside em Cabo Frio, em Tamoios, mas você não é daqui. Conta um pouquinho para nós aí sobre a sua vida. Então, pessoal, meu nome é Rodrigo Gurgel, eu nasci no Rio de Janeiro e estou aqui na cidade há 10 anos. E a diferença é muito grande, né, entre os municípios, né, e entre as regiões. Aqui a vida ela é maravilhosa, o cidadão aqui ele tem a oportunidade de experimentar todo dia uma coisa mais bonita, uma visão mais linda que a outra. Tanto Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro, todas essas regiões são abençoadas por lagoas, lagos, praias. Nós temos, como diria, nós fomos abençoados por Deus, né? Nós temos tudo para ter uma qualidade de vida excepcional nessas cidades. Por muitas vezes existe uma interferência, lógico, de uma política mal aplicada, que faz com que a população não consiga aproveitar isso.
mas a diferença é muito clara. Quem vem para esse lugar ama, não adianta. Quem vem para a região dos Lagos ama e nunca mais quer sair daqui. Esse é o primeiro ponto. E eu sou, contando um pouquinho da minha história de vida, um cidadão comum, como qualquer outro, né? Eu iniciei a minha vida trabalhando como servente de pedreiro, isso poucas pessoas sabem, né? Passei por ajudante de mecânico, seu Galvão, tive banquinha de jornal, tudo que o senhor imaginar, e todas as profissões, como todos que estão me assistindo aí, nós já tivemos um pouco. Até quando eu cheguei aos 21 anos e decidi usar o meu auxílio-desemprego, né, para poder, meu auxílio-desemprego, mais ali a minha bonificação, quando fui mandado embora, para poder investir na minha primeira empresa. Foi quando eu montei uma autopeça com 15 mil reais, e todos diziam que 15 mil reais não era dinheiro para abrir autopeça, e realmente eu concordo, não é. Mas quando a gente tem um objetivo na vida da gente e a gente corre atrás de verdade, a gente faz qualquer coisa dar certo. E foi isso que eu fiz. Com esses 15 mil reais, trabalhando de segunda a segunda, hoje nós temos um dos maiores, se não o maior estoque de autopeça da região dos Lagos, porque com muito trabalho e muita dedicação a gente consegue tudo que a gente quer na nossa vida. Então você que está assistindo a gente, nunca perca o seu foco, a sua fé principalmente e a sua esperança em conseguir algo melhor. Lute pelo aquilo que você acredita, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá e Deus vai conseguir ajudar você. Agora, se você não lutar, você nunca vai conseguir sair dessa inércia aí, desse mesmo lugar. Então, luta que você consegue. Você ouviu, né? Essa paixão pela região, eu tenho um pouquinho de mais tempo que ele, desde 9 anos de idade. Fez 53 anos, agora em 15 de novembro. Me lembro como se fosse hoje, feriadão, 15 de novembro de 1968. Caiu numa sexta-feira, nossa família veio passar o final de semana prolongado aqui em Arraial do Cabo, que ainda era distrito de Cabo Frio, e nunca mais paramos de vir. E vim morar direto aqui, né, com a graça de Deus, no final de 87. Fez 34 anos agora. 34 anos que a gente mora aqui, né, fazendo rádio, jornal, televisão e, principalmente, exercendo a minha profissão de origem, que eu sou biólogo, formado em biologia, sou professor do Estado, você sabe disso, mas, né, a gente tem que se virar nos 30. Mas, Rodrigo, além da sua profissão, né, que é ao lado empresarial, você tem um irmão, né, o Sargento Gurgel, pelo título, né, a gente é militar, e ele ingressou na política. Fala um pouquinho agora do seu irmão também. Bom, pessoal, meu irmão é deputado federal, Sargento Gurgel, deputado Gurgel nas redes sociais, aí se vocês quiserem buscar, vai ser bem bacana, bem interessante. Cumpriu um mandato de excelência, está cumprindo um mandato de excelência, onde reforça a segurança pública como sua arma fundamental para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, algo que é muito necessário para a gente, e todo esse embate tem trazido alguns resultados ao longo do tempo, com certeza trará ainda mais. E tem feito um mandato muito bacana. Eu tenho muito orgulho do mandato dele, porque quando a gente entende que a pessoa quer lutar de verdade, seu Galvão, a gente consegue enxergar isso a olhos nus, a gente não precisa de muito esforço. Então, se vocês buscarem um pouquinho nas redes sociais, vocês vão ver que é um deputado que está em mais de 40 comissões, o que é algo excepcional dentro da política. Geralmente você vê o cara está em 1, 2, 3 comissões, então é um cara enganjado realmente em trabalhar. Está em mais de 40 comissões hoje, é um cara que trouxe diversas benfeitorias e projetos de lei bem importantes, como um projeto de lei que, se um criminoso for pego na cena do crime com um menor, a pena para esse criminoso deverá ser dobrada. Então, assim, a gente acaba um pouco com essa questão de levar um menor para a cena do crime, para que esse menor possa assumir a culpa, tirando a culpa do maior de idade. Então, o maior de idade agora ele vai pensar 3, 4, 5, 10 vezes antes de cooptar um menor para levar para o crime. Então, são projetos que realmente são valiosos para a sociedade. E a gente deve ter orgulho quando as pessoas realmente representam a nossa vontade. E ali eu garanto para o senhor
não só a minha vontade, como da maioria da população, é o que o Sargento Gurgel vem representando hoje. E para mim é um representante que realmente inspira a gente a estar próximo, a estar lutando e a estar junto. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar um pouquinho ainda sobre esse tema e vamos seguir, né, falando do ingresso também do Rodrigo Gurgel, que está aqui conosco hoje, também na política. Eu lembro primeiro a você, toda quarta-feira, 18 horas, Ponto de Vista, trazendo um convidado inédito aqui para você, falando sobre um tema que é de seu interesse, né? Hoje nós vamos abordar Escola Cívico-Militar, daqui a pouquinho, aguarde aí, né? Um tema que está fluindo muito nas redes sociais, né? Várias cidades, a população tem praticamente conclamado, né, aos prefeitos para trazerem essas escolas para as suas cidades, mas, né, tem algumas aí que estão mais ágeis que as outras, né? Olha, Arraial do Cabo já está funcionando a escola militar. E as outras cidades, o que está havendo? Vamos saber do Rodrigo daqui a pouquinho, ele que é profundo conhecedor desse tema, e eu conto com você, não saia daí. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O sonho de construir uma casa para a sua família, um condomínio ou um prédio para a sua empresa. Em todos os momentos, Constrói Materiais de Construção está presente na sua vida, contribuindo para a realização dos seus sonhos. Constrói Materiais de Construção. Pisos, louças, porcelanatos, iluminação, requinte, elegância e muito conforto para a sua casa. Constrói Materiais de Construção. Avenida Getúlio Vargas, 20, Centro, Arraial do Cabo. Da fundação ao acabamento. Alô amigos, alô pessoal, estamos aqui no Hortifruti Econômico do Povão, que está com preços especiais, produtos de primeira qualidade, preços inacreditáveis para pousadas e restaurantes, com preço de atacado e varejo e entrega em domicílio grátis. Hortifruti Econômico do Povão, Avenida da Liberdade, 11, Arraial do Cabo, telefone é 9742-9413. Já estamos de volta, Ponto de Vista, nesta quarta-feira, dia 1º de junho, com o nosso convidado Rodrigo Gurgel. No final do primeiro bloco, a gente estava falando, ele estava falando, né, um pouquinho do irmão dele. Eu só para concluir, Rodrigo, você ingressou no ramo empresarial, o seu irmão ingressou na carreira militar. Ambos devem ter tido a mesma infância, né, com certeza, mas se houve alguma diferença da dele para a sua, você pode nos contar aí rapidinho. E fala um pouquinho sobre isso. Qual foi o motivo, né, se foi vocação, se teve alguma interferência, de um ter ido para o lado empresarial, o outro ter ido para a vida militar? Porque são bem antagônicos, né, esses dois setores. Então, seu Galvão, é uma questão de vocação. Vocação mesmo. Eu sou muito bom no que eu faço, só que é muito distinta a vocação de ambos para a vida comum,
mas uma nós temos em comum, que é a política. Ambos sempre fomos agentes políticos muito fortes perante a sociedade. Para vocês terem uma ideia, Sargento Gurgel foi mandado preso pelo ex-governador, né? E se eu não me engano, atual presidiário, ex-presidiário agora por conta de indulto, Sérgio Cabral, à época porque ele lutava já por melhorias na qualidade de trabalho da Polícia Militar. E ele ficou à frente aí de algumas manifestações feitas pela polícia e pelo bombeiro, inclusive junto com o Cabo Daciolo, à época. Ambos foram mandados presos para Bangu 1, o que é um crime por parte do governador, do ex-governador, porque o militar ele não pode ser preso em penitenciária, tá? Ele não pode, isso é ilegal, e eles foram presos em Bangu 1. Então sempre tivemos essa vocação política. Em 2011 eu já estava lutando contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2012 também, em 2013 eu estava lutando nas manifestações pela queda do governo, 14, 15, e tudo isso sem nenhuma pretensão política, tanto que eu nem tenho muitos vídeos, eu só tenho um vídeo de uma dessas manifestações que está lá na minha rede social. E você vê que não é um vídeo de alguém que está com pretensão política, é com um boné virado para trás, ainda garoto, lutando lá. Essa vocação política ambos sempre tiveram, de querer mudar as coisas através da política, de querer mudar o processo político. Isso a gente tem e sempre teve em comum, de achar que a política não está boa e que a solução para isso é colocar gente boa lá dentro para a gente mudar esse sistema. Então, tanto eu quanto ele lutamos sempre nesse sentido, de lutar um pouco contra o sistema e fazer a política melhorar de dentro para fora. Porque não adianta a população, a parte boa da sociedade estar do lado de fora da política e a parte ruim da sociedade está lá do lado de dentro. Porque aí a gente nunca vai ser representado, seu Galvão, e a gente nunca vai ter políticos dignos o suficiente para ajudar a sociedade a construir um novo modelo, um modelo melhor. E para isso a gente precisa colocar gente boa lá dentro. Por isso que a gente sempre se colocou à disposição da política também. E aí a gente chega num período recente, 2018, né? Seu irmão se elegeu deputado federal, no mesmo ano que o também militar Bolsonaro se elegeu presidente, e essa ideia, né? Esse projeto de escola cívico-militar surgiu lá com o Bolsonaro e a equipe dele, e seu irmão e outros parlamentares também, aqui do Rio de Janeiro, começaram como é que eu vou dizer, a brigar, no bom sentido, né? Travar uma luta para conquistar essas escolas aqui para as cidades, para as 92 cidades aqui do Rio de Janeiro. E, como eu falei no início, Arraial já está com a sua funcionando. Outros lugares também. São esses outros lugares que eu gostaria que você falasse, você que está mais a par do que nós sobre isso, para os nossos telespectadores. Então, o projeto nasceu, mas ele nasceu de uma forma, seu Galvão, que ele não estava conseguindo ser implementado. O projeto ele veio para o governo do estado. Aí o governo do estado ele pedia para as prefeituras um prédio pronto para que as prefeituras doassem esse prédio para o governo do estado, e o governo do estado entraria com o restante, a prefeitura entraria com a grade curricular e o governo do estado com o restante. Só que as prefeituras não estavam conseguindo ceder esse prédio. Então, através de um consenso e de muita luta, até mesmo do deputado federal Sargento Gurgel, que em conjunto com o Ministério da Defesa e da Educação foi ajudando a reformular esse planejamento, se tornou mais viável o projeto da Escola Cívico-Militar. Tanto que na última entrevista à Jovem Pan, o Sargento Gurgel foi considerado pela própria Jovem Pan o padrinho das escolas cívico-militares no estado do Rio de Janeiro. Isso daí não está saindo da minha boca, não saiu da boca do Sargento Gurgel, saiu da boca do jornalista que o estava entrevistando. Falou: Sargento Gurgel, o senhor tem sido considerado o padrinho das escolas cívico-militares no Rio de Janeiro. Esse processo agora de implementação, ele passa pela boa vontade dos prefeitos e pelo crivo da Câmara Municipal e da população. É a população que vai escolher se quer ou não quer a escola cívico-militar.
Só que para isso não pode haver autoritarismo por parte da prefeitura em tomar a decisão pela população, como aconteceu em Cabo Frio. Eu vou dar um exemplo para o senhor, seu Galvão. Ontem, o secretário de governo de Cabo Frio foi em uma entrevista onde ele falou que se eu e o sargento Gurgel quiséssemos ajudar Cabo Frio de outras formas, como com uma universidade, que tudo bem, mas que a escola cívico-militar não seria uma coisa que a população precisava agora. E aí eu digo, seu Galvão, como é que um secretário que nem passou pelo crivo da eleição, não foi selecionado pelo povo para estar ali, ele foi escolhido por um político, mas ele não foi selecionado, como ele determina pela população o que a população precisa ou o que a população não precisa? No caso da escola cívico-militar, e isso eu deixei claro, não tenho problema nenhum em ajudar o município, tentar trazer uma universidade federal ou outro tipo de graduação. O problema é que já é palpável, já está ao alcance a escola cívico-militar. Por que negar esse acesso à população de Cabo Frio? Aí a proposta ali seriam 2 escolas cívico-militar. A tentativa de levar uma para o para o 2º distrito de Tamoios e outra mais próxima ao 1º distrito, que seria ali no Jardim Esperança, que são os locais que têm o menor índice de desenvolvimento educacional, para a gente tentar alavancar a população nesse sentido. Então, seu Galvão, alguns locais desejam ter, como eu parabenizo Búzios, onde eu fiz diversas audiências com o prefeito, audiência com os secretários, audiência com os professores e audiência com os pais. Tivemos de máxima aprovação em todos os setores, já está aprovada a Escola Cívico-Militar de Búzios, o processo já tramitou em Brasília, já está aceito, agora está tramitando na Prefeitura, que é a parte da reforma da escola, onde a gente se comprometeu, inclusive, em ajudar a endossar a reforma com emendas, através do deputado federal Sargento Gurgel, para poder estar colocando em prática para aquelas crianças ali da Rasa, que é o menor índice de desenvolvimento da área. Então, seu Galvão, o que eu vejo é o seguinte: quando há vontade de fazer, é feito. Nós temos agora, dia 30, a primeira audiência da Escola Cívico-Militar de Rio das Ostras. O vereador Maciel topou colocar lá essa audiência. O prefeito, com certeza, deve estar de acordo e a gente deve tocar o projeto. Então, é isso que eu falo. Quando há vontade do fazer, o negócio sai do papel e realmente se torna algo palpável para a população. Quando não há vontade do fazer, infelizmente, a gente não consegue. Quando o Sargento Gurgel entrou por essa briga, nós tínhamos uma escola cívico-militar no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 18 escolas cívico-militares, com essa inauguração, se eu não me engano, 19, e pretendemos terminar o ano próximo de 30. Bom, pelo que eu estou entendendo, né, antes de se inaugurar uma escola cívico-militar, você ouviu o Rodrigo Gurgel falando, tem que haver um local para ela, né, cedido pela prefeitura, e tem que haver, principalmente, aí que eu achei interessante essa exigência, a consulta à população. A população é que diz se quer ou se não quer, né? Aqui em Arraial do Cabo, essas fases todas, né, aconteceram. Ela foi inaugurada agora recentemente, já está funcionando, teve inúmeras matrículas, e no próximo bloco nós vamos continuar esse assunto, tá? Eu lembro a você que toda quarta-feira, 18 horas, um programa Ponto de Vista inédito, com um convidado, falando sobre um tema que é do seu interesse. Como esse de hoje, Escola Cívico-Militar, que nós estamos aqui recebendo o empresário Rodrigo Gurgel, que está envolvido nesse tema em função do mandato do irmão dele, o Sargento Gurgel, o deputado Gurgel, que, junto com outros parlamentares, como eu falei, também, né,
entraram nessa briga, entre aspas, para atender à vontade daquela população das cidades que querem, né? Que, como o Gurgel falou aqui com a gente, o Rodrigo Gurgel, a população tem que ser ouvida em audiências públicas para se manifestar. Quero, não quero, né? E o majoritário da cidade, aquele que a maioria da população elegeu, tomar as providências em função da vontade desta população que o elegeu. Mas daqui a pouquinho, não sai daí não, nós vamos continuar falando sobre isso. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, Pais E responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O sonho de construir uma casa para a sua família, um condomínio ou um prédio para a sua empresa. Em todos os momentos, Constrói Materiais de Construção está presente na sua vida, contribuindo para a realização dos seus sonhos. Constrói Materiais de Construção. Pisos, louças, porcelanatos, iluminação, requinte, elegância e muito conforto para a sua casa. Constrói Materiais de Construção. Avenida Getúlio Vargas, 20, Centro, Arraial do Cabo. Da fundação ao acabamento. Alô amigos, alô pessoal, estamos aqui no Hortifruti Econômico do Povão, que está com preços especiais, produtos de primeira qualidade, preços inacreditáveis para pousadas e restaurantes, com preço de atacado e varejo e entrega em domicílio grátis. Hortifruti Econômico do Povão, Avenida da Liberdade, 11, Arraial do Cabo, telefone é 9742-9413. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do Ponto de Vista de hoje, recebendo o empresário Rodrigo Gurgel. Rodrigo, você falou, né, aí das exigências e falou desse entravezinho aí que está acontecendo lá em Cabo Frio. Agora conta para nós, falou de Búzios, né, que já está bem adiantado, provavelmente vai ser a segunda da região, né? Que Arraial já está com a sua escola cívico-militar funcionando. Essas audiências, Rodrigo, é o Estado que convoca? É o prefeito? A população pode exigir? Me esclarece aí sobre esses detalhes. Então, são os vereadores que convocam, geralmente, um vereador da cidade, tá? Ele pede pela audiência pública, pelo menos é o caminho que eu tenho tomado aqui, Iguaba foi o caminho que eu tomei, esse caminho que eu tomei também em Rio das Ostras, é o caminho que eu tomei também, se eu não me engano, em Conceição de Macabu, eu tomei esse caminho, Cachoeira de Macacu também, é o caminho que a gente tem tomado, tá? É exatamente esse. São Pedro da Aldeia. Aqui eu não participei do projeto, eu quero deixar bem claro a todos, porque eu não sou esse tipo de pessoa que, né, pai bonito, filho bonito tem um monte de pai, né? Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Aqui a implementação lá veio através do deputado federal, se eu não me engano, Carlos Jordi, entendeu? Ele que foi aí o responsável, né, por iniciar as negociações com o prefeito e tudo mais. Não que eu não estivesse tentando, na realidade. Eu tentei algumas vezes, mas eu não consegui realmente contato com o prefeito. Mas já veio e já está implementado. Isso é maravilhoso para o município e para a região dos Lagos.
Então fica até aqui meu agradecimento ao prefeito por ter atendido essa vontade da população. Isso daí não é para todo mundo, entendeu? Então, como a gente viu o meu próprio caso, meu município hoje, eu não estou conseguindo ser atendido pela prefeitura, não está respeitando ali a vontade popular. Mas vamos lá. O processo geralmente é esse. Convoca-se a audiência pública e ali a gente escuta e conversa com a população, tá? E aí a gente explica o processo. Em Búzios foi um caso à parte. 90% dos professores tinham votado contra o projeto 2 horas da tarde, e aí a secretária de Educação me convocou para uma reunião com os professores online, e eu fiz a reunião, eu disse que deviam ser mais de 200 professores, eu fiz essa reunião online, havia aplicativo com eles, e eu expliquei para eles, informei como era a condução da escola cívico-militar, passei tudo direitinho. Às 6 da noite, quando a gente foi fazer a consulta pública com a população, 82% desses professores haviam mudado seu voto para sim, para aceitarem a escola cívico-militar. Então, foi um trabalho de convencimento bom que a gente fez ali. E 93% da população ouvida concordou em colocar a escola cívico-militar também lá na região. Então, para você ver, não é um trabalho tão simples, mas é um trabalho que vale muito a pena para a população. É uma luta que vale muito a pena. Se a gente terminar com 25 novas escolas, nós podemos alcançar até 25 mil novas crianças, tá? Com um novo modelo educacional, tendo moral cívica, tendo patriotismo dentro da escola e podendo contribuir para um futuro melhor dessa nação. Então, eu acredito muito nesse projeto e estou muito contente e muito feliz com o avanço dele em todo o estado do Rio de Janeiro. Rodrigo, só mais uma coisinha para a gente deixar claro. Depois eu quero que você fale também, né, que você acabou seguindo aí o caminho do seu irmão, né? Você ingressou numa campanha municipal em 2020, 2 anos depois, né, que seu irmão foi eleito, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, né? Se você gostou, se não gostou, se decepcionou ou não, e futuramente, né, se você vai continuar nesse caminho também, expondo o seu nome, né, para a população resolver se você segue ou não. Mas antes de você falar nisso, me fala só aí para o nosso telespectador com relação, que isso tem muitas dúvidas, por isso que eu estou te perguntando isso. O conteúdo que é ensinado nessas escolas obedece ao que o município já tem. É isso mesmo? Ou tem algum acréscimo? Ou acaba, né? Vem direto no ensino militar? Explique isso aí para a gente e depois você fala aí desse lado político aí que eu te solicitei. Então, a grade curricular ela pertence ao município e não existe uma forma da gente retirar a grade curricular do município, até porque é uma escola cívico-militar. Então, ela ganha o monitoramento militar e ali se acrescenta dentro dessa grade civismo e patriotismo, que são 2 matérias extremamente importantes para as crianças hoje, para a gente não perder esse amor que a gente deve ter pelo nosso país, pelo nosso município, porque também canta-se o hino do município nessas escolas, pelo nosso estado, para que a gente não perca essa razão maravilhosa que é você estar se sentindo representado dentro do seu país, sabendo que o seu país dignifica você, te traz honra, ele literalmente faz você ser melhor, e que a convivência no meio social é uma contribuição de ambos. Você também é muito responsável por uma boa convivência, e eu acho isso de extrema relevância nos tempos de hoje. A gente lembrar que a gente não vive somente dos nossos anseios, a gente também deve viver dos nossos deveres com a sociedade. É aquele momento em que a gente lembra que nós temos que apresentar para a sociedade a nossa melhor versão, para a gente também ter o melhor dela. Então é muito importante isso, esse ensino dentro de uma escola, para mim é algo maravilhoso, assim como eu acho que a grade curricular de todo o estado do Rio de Janeiro, e não, se não de toda a nossa nação,
deveria incluir políticas públicas básicas, que é para as pessoas terem a mínima noção do que faz um vereador, um deputado, um senador, um presidente da República, um prefeito, um secretário, para ela saber a quem e como cobrar o quê. Isso é muito importante para a gente ter uma cultura política melhor, para a gente selecionar melhor os nossos representantes. E a sua segunda pergunta, seu Galvão, foi desse ingresso meu em 2020 na política. Foi fenomenal para mim, seu Galvão. Foi fenomenal, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, passar por uma campanha política. Em momento nenhum eu posso falar que foi decepcionante. Eu sou empresário desde meus 21 anos e sou um cara muito família. E como eu disse, toda a minha vertente política era usada na guerra. Nunca experimentei uma urna na minha vida. Era sempre na guerra, no ativismo. Quando eu experimentei a urna, eu fiquei em 4º lugar de 11 candidatos a prefeito, numa cidade onde todos esses candidatos tinham muito mais experiência que eu, absurdamente mais experiência, ex-secretários, vereadores, pessoas que já tinham passado por vereança, prefeito, o prefeito de mandato ficou até, inclusive, saiu muito mal colocado, ficou bem abaixo de mim. Tivemos ali diversas pessoas com muita experiência política. E eu, que não tinha experiência política nenhuma, participando de um pleito gigantesco como esse, ficando em 4º lugar, numa cidade extremamente politizada, como Cabo Frio. Então, eu fiquei muito satisfeito com o resultado dessas eleições, muito, de verdade. Com um grupo extremamente pequeno diante dos outros, você alcançar o 4º lugar numa eleição significa que esse grupo realmente acredita em você e luta por você de verdade. Ele acredita no teu projeto, ele sonha junto contigo. E para você inspirar as pessoas, eu digo que inspirar as pessoas é uma ferramenta maravilhosa e uma ferramenta só de quem é de verdade. As pessoas podem comprar pessoas, podem mediar com pessoas, negociar com pessoas, mas inspirar pessoas, ela precisa acreditar no projeto dela para que ela faça outras pessoas também acreditarem. Então, para mim, foi muito importante a minha passagem pela política em 2020. E sim, eu já estou como pré-candidato a deputado estadual, já corri, já temos conversação com 54 municípios, onde a gente tem pessoas que são adeptas a esse projeto, que gostam das minhas ideias e que acreditam na minha representatividade. Então, a gente tem sim projeto, estamos fortes o suficiente para isso e com toda certeza iremos surpreender, fazendo com que a população se sinta representada, principalmente quando a gente fala de um mandato tão importante quanto de um deputado estadual. Bom, como sempre fazemos, né? Trazendo aqui um convidado inédito toda quarta-feira, a gente fica conhecendo um pouquinho da vida pessoal do convidado, da vida profissional, da vida política, né? Alguns já são políticos. A gente teve aqui com o ex-prefeito Alair Correia, o presidente da Câmara, o Ângelo Shogun, esteve com a gente aqui, inclusive no nosso primeiro programa. Enfim, né? A gente procura trazer, além desse lado pessoal, profissional e político, um tema, né, que o convidado desenvolva, tenha conhecimento para desenvolver conosco aqui, para que você esclareça todas as suas dúvidas. Eu vou pedir aqui mais um minutinho para o Rodrigo se despedir de você, antes da gente finalizar esse nosso programa de hoje. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui hoje, quero agradecer ao seu Galvão, quero agradecer a equipe do seu Galvão, quero agradecer a todos que dão para a gente oportunidade e espaço para que a gente possa falar um pouco com a sociedade. Então, assim, primeiro ponto, eu vou, como você falou, um tema livre, eu vou dizer aqui o que eu penso referente a isso. Nós precisamos trabalhar cultura, educação e geração de emprego e renda para que a gente tire a população desse estado de dependência do político. Eu quero dizer para você que está assistindo a gente, com cultura, educação e geração de emprego e renda, tudo muda nesse estado. As pessoas precisam estar empregadas, as crianças precisam ser educadas e a cultura faz parte da formação do cidadão. Então, se a gente conseguir contribuir no estado
Com essas 3 plataformas, eu tenho certeza absoluta que estaremos construindo um amanhã muito melhor para os nossos filhos e para a gente. Hoje, um jovem não consegue ingressar no mercado de trabalho e a gente precisa ajudar esse jovem a ingressar. Hoje, um senhor de 50, 60 anos que é demitido, por muitas vezes ainda precisando trabalhar, não consegue espaço no mercado de trabalho. Nós precisamos ajudar o cidadão a estar dentro do mercado de trabalho, nós precisamos ajudar nossas crianças a estarem cultas e educadas para que a gente mude o futuro desse Estado. Então, agradeço muito a todos vocês que nos assistiram e agradeço muito, seu Galvão, pelo espaço. Arraial do Cabo, fica com Deus, cidade linda, maravilhosa, com tudo para contribuir ainda mais para o nosso Estado. Um grande abraço e um beijo no coração. Nós é que agradecemos, em nome da equipe da Pontal Net TV, a gente te agradece, em meu nome pessoal também, e já deixando aqui o convite, a gente sabe que é difícil, mas seu irmão, para a gente também conversar com ele aí sobre esses 4 anos de mandato dele, para os nossos amigos de Arraial do Cabo, de toda a região, de todo o país, né? Porque depois que esse nosso programa termina, né? Daqui a pouquinho, ele já vai estar no YouTube, no Facebook, em todos os meios de compartilhamento, e aí só Deus sabe onde ele vai, tá? Mas você que quer ser o primeiro a assistir, vem aqui, na entrada do Arraial do Cabo, próxima Praça do Guarani, faça a sua assinatura. Toda quarta-feira, 18 horas, ponto de vista, aqui na Pontal Net TV, canal 1. E a gente sempre conta com você. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.